Olá, tudo bem? Temos aqui uma função determinada por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Pelo formato dessa função, podemos concluir que é uma função quadrática ou do segundo grau. Vamos determinar ou vamos construir o gráfico dessa função. Eu vou utilizar um método que você vai precisar apenas do valor do x-vértice, né, que é o primeiro valor do ponto vértice. Para você determinar o valor do x-vértice, a fórmula é x-vértice igual a menos b dividido por 2a. Bem, para você determinar o valor do b e do a, o que você vai fazer? Você vai pegar a função que foi dada e vai transformar ela em uma equação. Como é que você vai fazer isso? Você pega a parte que está depois do igual, né? E faz igual a zero. Ou seja, você vai chamar aqui o f de x de y. Lembrando que quando você tem uma função e antes da igualdade você tem o f de x, isso aqui é a mesma coisa que y, tá? É a mesma coisa. Se você quisesse escrever essa função de novo e trocar o f de x pelo y, você pode fazer isso, tá? Beleza. Então vamos aqui achar o valor do x-vértice. Então x-vértice é igual menos b sobre 2a. Esse menos significa que você vai pegar o oposto de b. Assim, mas antes disso, vamos determinar aqui, que o valor do a é menos 1, o valor do b é menos 2 e o valor de c é menos 2, né? O a é o número que fica antes do x ao quadrado, né? Então subentende que aqui tem 1. O b é o número que fica antes do x, né? Menos 2. E o que não tem x e nem x ao quadrado, né? Ou seja, o que sobra é o valor de c. Bem, menos b dividido por 2a, ou seja, o oposto de b. Como b é negativo, então o oposto é positivo. Então ficou aqui, 2. Embaixo você tem 2 vezes a. O valor do a é menos 1. Então o 2 multiplicado por menos 1 vai dar menos 2. E aí você, efetuando aqui a divisão, você vai obter o número menos 1, que é o valor do x-vértice. Feito isso, vamos fazer uma tabelinha com 3 colunas. Na primeira coluna você vai ter o x. Na segunda coluna você vai ter a função que foi dada. Só que no caso, eu não vou usar o f de x, eu vou colocar no lugar o y, tá? Que é a mesma coisa. E na terceira você vai ter os pontos que você vai encontrar. Tá, lembrando que esse y aqui, é a mesma coisa que f de x. Beleza? Bem, eu já sei que o x-vértice vale menos 1. Então eu venho aqui, na terceira linha, como se a gente tivesse linha, na terceira linha aí colocamos aqui, o menos 1, que é o x-vértice. Bem, só que eu vou precisar de 5 números no lugar do x. E eu só tenho 1, então falta 4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 2 primeiros números inteiros, que são menores do que 1, que menos 1, e vou colocar antes dele. Então aqui tem aqui o menos 2, né, que é menor. E tem aqui o menos 3, beleza? Vamos pegar os 2 primeiros números que são maiores que menos 1 e colocamos depois, o 1, o 0 e 1, tá? Então, antes do menos 1, menos 2 e menos 3, e depois o 0 e 1. Bem, fazendo através desse método, o valor do y, depois que você substituir o primeiro valor e o quinto valor, o resultado vai ser o mesmo, tá? O valor do y, quando você substituir o segundo valor e o quarto valor, também vai ser o mesmo.
E o valor do y, quando você substituir o x vértices, aí você substitui na função que você vai descobrir. Tá? Mas existe outras maneiras de você achar ele, mas vamos lá. Vamos achar aqui então o valor do y quando o x for menos 1. Então a gente repete esse menos aqui, porque ele não tem nada a ver com a potência. Ó, menos. Aí a gente pega no lugar do x e coloca menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Porque o expoente é par. Só que como tinha um menos, então ficou menos 1. Menos 2 multiplicado por menos 1 vai dar mais 2, né? Fazemos o jogo do sinal e multiplicamos. E aí o menos 2 que você já tem. Corta, porque são números opostos, então a resposta vai dar menos 1. Qual é o ponto que encontramos? Ó? O x é menos 1 e o y vai ser menos 1. Então esse é o primeiro ponto que a gente encontrou, que é exatamente o ponto vértice. Tá? Depois eu vou comentar alguma coisa sobre ele. Bem, como eu já falei, se você substituir o menos 3 ou substituir o 1, o resultado vai ser o mesmo. Entre o menos 3 e 1, eu prefiro fazer do número 1 porque ele é positivo. Então vamos lá. Y é igual a menos, né, que é esse menos aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. E aí o menos 2 que você já tem. Como todos os números são negativos, ó, repete o sinal e soma. Então deu menos 5. O outro ponto, então o ponto, ó, 1, né, o x é 1. E o y, que é o resultado, é menos 5. 1 e menos 5. Então, o que é que eu já sei? Eu já sei que o resultado aqui, ó, também vai ser menos 5. Então, você já vem aqui, ó, menos 3 e menos 5. Pronto. Também falei que, se você pegar o segundo número, né, segundo valor de x, e o quarto valor, o resultado é o mesmo. Entre o menos 2 e o 0... é mais fácil você fazer com 0. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, menos, né, que é esse menoszinho aqui. 0 ao quadrado é 0. Menos 2 vezes 0 vai dar menos 0. E aí repete o menos 2, ó, que vai dar menos 2. Então, o quarto ponto, ó, 0 e menos 2. Aqui eu já posso afirmar que vai ser menos 2. Então, o segundo ponto, menos 2 e menos 2. Pronto. Bem, aqui eu tenho 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Se você analisar cada número que você tem aqui, ó, em valor absoluto, ou seja, sem o sinal de menos, a gente vai perceber que o maior deles é 5. Como eu quero construir o gráfico, então eu vou fazer um plano cartesiano com 5 centímetros para cada lado. Ó. Aqui eu já tenho um feito. Tá? Então eu tenho 5 centímetros para cada lado. Tá? Por que 5 centímetros? Porque o maior número aqui, ó, em valor absoluto, é o número 5. Beleza? Se o maior fosse o número 3, você fazia 3 centímetros para cada lado. Se fosse 2, 2 centímetros para cada lado. Bem, já sabemos que todo ponto que existe, ó, todo ponto que existe, o primeiro valor é x e o segundo valor é y, né? Então a gente tem aqui no plano cartesiano, ó, o eixo x, então a direita é positivo, a esquerda é negativo, e a gente tem o eixo y, acima é positivo e abaixo é negativo. Então vamos representar os 5 pontos que a gente tem. O primeiro ponto que a gente vai representar, ó, vai ser, ó, 3 para a esquerda, né, porque o x é negativo, e 5 para baixo, porque o y é negativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz 2 retas, sendo uma horizontal e uma vertical, e elas vão se encontrar em um determinado ponto. Neste local, você vai marcar o pontinho. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui, ó, uma reta horizontal e uma reta vertical, ó. No encontro das duas, ó, eu tenho o primeiro ponto que eu pedi para
representar, ó, que é o menos 3 e 5. O segundo ponto, ó, é menos 2 e menos 2, ou seja, 2 para a esquerda e 2 para baixo. Ó. Então eu faço isso. Ó. Aqui, ó, tem aqui o segundo pontinho. Beleza? O terceiro ponto, ó, é o ponto vértice. Ó, um para a esquerda e um para baixo. Tá? Então, ó, um para a esquerda, né, porque o x é negativo, e um para baixo porque o y é negativo. Aí aqui, ó, você tem o ponto vértice. Aí eu já vou colocar até o V aqui, para indicar que esse ponto aqui, ó, é o ponto que vai determinar o local onde a função muda de sentido. Tá? Eu já vou mostrar isso aqui depois que tiver feito. Vamos lá para o quarto ponto. Ó. O quarto ponto, ó, o valor do x é 0, então não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o valor do y é menos 2. Então você vai descer 2 centímetros. Olha aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. 1, 2, bem aqui. E o último ponto, ó. 1 para a direita, né? Porque o x é positivo, e 5 para baixo. Então vamos lá, ó. 1 para a direita, aí a gente desce aqui, ó, até o 5, ó. Aí faz aqui uma outra reta horizontal e marca o ponto. Bem, a função que a gente tem, que pediu para construir o gráfico, a função é essa aqui, ó. F de x igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Já conseguimos identificar, ó, que o valor do A é menos 1. Esse número aqui, ó, ele é menor do que 0. Todas as vezes que o valor do A for menor que 0, o gráfico, que é uma parábola, ela vai ter esse formato assim, ó. É tipo um calcanhar. E aqui, ó, você tem o ponto V. Lembrando que o ponto V, que é o vértice, é o local onde a função muda de sentido, ó, tá vendo? Ela está crescendo. Quando ela chega no ponto vértice, ó, ela vai decrescer. Se o valor do A fosse maior do que 0, né, o gráfico ia ser assim, ó. Tá vendo? E aqui o vértice. Então, o que está acontecendo aqui? A função, ó, ela ia ser decrescente. Quando ela chega no ponto vértice, ó, ela cresce. Beleza? Lembrando que a gente faz essa análise começando sempre da esquerda para a direita. Ó. Subiu, chegou no ponto vértice, desceu. Ó. Desceu, chegou no ponto vértice, subiu. Beleza, então a gente já sabe que o gráfico dessa função vai ter esse formato aqui. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, ó, duas curvas. Por que duas curvas? Porque o gráfico de uma função do segundo grau é chamado de parábola. O que é uma parábola? Nada mais é do que duas curvas de sentidos opostos, né, de sentidos diferentes, né, uma crescente e outra decrescente, que se encontram no ponto vértice, beleza? Então vamos aqui fazer essas duas curvas para a gente concluir o exercício. Ó. Aqui eu fiz uma curva do lado direito e aqui eu faço uma curva do lado esquerdo. Que não ficou perfeitinho não, mas é para mostrar como é que se faz. E aí está feito o gráfico que foi pedido. Só que se você observar, ó, aqui, ó, no plano cartesiano, né, que é esse esqueleto, ó, eu ainda não coloquei os números. Então depois que eu faço o desenho, aí eu vou colocar esses números. Ó. Aqui é o 0, né, porque é o encontro das duas retas. À direita, x positivo, ó. À esquerda, x negativo, acima y positivo e abaixo o y negativo. Ó. Eu deixo para colocar os números no final, porque aí eu posso colocar eles de uma forma organizada. E aí está o gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x menos 2. Uma outra informação, ó. Se você observar aqui, ó, esse gráfico, ó, ele não toca no eixo x. Isso significa que essa função aqui, ó, ela não tem raiz. Né? Por quê? Porque as raízes
indica o local onde o gráfico corta o eixo X. Então, se esse gráfico aqui, ó, não encostou no eixo X, significa que se você for calcular o zero dessa função aqui, com certeza o valor do delta vai ser negativo, porque todas as vezes que o delta for negativo, a função ela não tem raízes reais, beleza?